Josué capítulo 14, a partir do verso 6 até o verso 15, Josué 14, de 6 a 15. Quem achou diz amém. Então levanta bem alto a sua Bíblia e repita comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Amém. O tema dessa mensagem, dessa manhã, que Deus colocou no meu coração, é sonho, promessa e esperança. Sonho, promessa e esperança. Vou falar mais uma vez: sonho, promessa e esperança. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Vamos orar? Jesus querido, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. A Tua voz, Senhor, para nós é um presente, Senhor, que não se compara a nenhum outro. Então, dessa maneira, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra fale conosco. A Tua voz seja audível, Senhor, nos nossos corações. Que toda a escama dos nossos ouvidos, todo o impedimento, Senhor, da nossa mente, caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. E que a Tua palavra chegue, Senhor, até onde tem que chegar nos nossos corações, Pai. Eu me coloco, Senhor, atrás da Tua cruz, ó Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, possa falar conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Querido, como estão os seus sonhos nesse começo de ano? Vamos fazer um balanço? Considere aí como estão os seus sonhos no começo de ano. Eu gosto muito daquele culto que a gente tem aqui no culto da virada. Porque aquele culto já virou tradicional, eu participo desse culto aqui na igreja, acho que desde quando começou, não sei, deve ter mais de 20 anos, eu acredito. E é gostoso você poder dobrar o teu joelho, é muito simbólico, né? Dobrar o nosso joelho naquele momento e poder entregar para Deus os nossos sonhos, entregar para Deus os nossos planos. Eu confesso que essa palavra, ela me bateu um pouquinho, porque eu não me considero uma pessoa muito sonhadora.
eu sou mais alguém de executar, né? Eu gosto mais de fazer o que tem para fazer. Eu não fico muito sonhando. E através dessa palavra, Deus falou ao meu coração: está na hora de você aprender a sonhar. Eu não sei se você teve coragem de, nesse começo de ano, ou tempo, para colocar esses sonhos que estão no seu coração, se é que você os tem no coração, diante da presença de Deus. Eu sei que é óbvio, né, que a gente pode sonhar, a gente pode planejar, a gente pode pensar, batalhar pelos nossos objetivos, orar, pedir para que Deus abençoe alguns planos que a gente tem, em qualquer momento do ano, né? Porque para Deus o que é o dia 1º de janeiro? Se não um outro dia como outro qualquer. Mas eu gosto desse tempo, porque esse tempo não é para Deus, mas é para nós. Esse tempo é um tempo que simboliza renovo, simboliza uma nova oportunidade, simboliza muitas vezes um recomeço. Muitas vezes você, influenciado pelos sonhos de outras pessoas, você começa a sonhar também, você começa a planejar também. Quando você vê alguém orando pelo ano que se inicia, pelos sonhos dele, pelas promessas de Deus, você acaba sendo estimulado àquilo, né? Outro dia eu estava vendo lá no Facebook, uma querida aqui, amiga nossa aqui da igreja, colocou lá uma foto do computador, e ela estava com o marido dela planejando o próximo ano. Eu acho isso fantástico, acho isso assim tremendo, porque quando a gente planeja, a gente também depende de Deus, a gente também coloca diante de Deus os nossos sonhos, os nossos objetivos. Para isso a gente precisa ter um certo nível de coragem, um certo nível de disposição para isso, né? E esse tempo, como eu falei, é um tempo muito propício para isso. Normalmente a gente fala menos de sonho em setembro, a gente fala menos de sonho em julho, a gente fala mais de sonho mesmo em janeiro, dia 31 de dezembro, sabe? Essa coisa do mês de janeiro, o ano começando, a gente fala mais de sonho nesse tempo. Mas acontece o seguinte, que a vida que a gente vive, ela tem sido às vezes tão atribulada, tão corrida, que nem esse momento a gente consegue aproveitar. Eu não sei se você teve o privilégio de sair de férias nessa época aqui, de, né, Natal, Ano Novo, né, começo de ano. Eu um dia vou conseguir isso, né? Eu, por enquanto, ainda não consegui. Em nome de Jesus, nos próximos dias eu vou tirar umas férias. Mas quando a gente está no meio da correria intensa, às vezes a gente não percebe essa mudança, né? E quando a gente não percebe, a gente tem mais dificuldade ainda de colocar e apresentar esses sonhos para Deus. Então, se você teve essa dificuldade, seja você de um grupo ou de outro, eu quero te convidar ao sonho nessa manhã. Eu quero te fazer um convite ao sonho. Mas quando eu te digo fazer um convite ao sonho, não é qualquer tipo de sonho, ok? Eu quero que esse sonho que você vai pensar e vai voltar a sonhar e vai fazer ressurgir no seu coração, são aqueles sonhos ligados às promessas de Deus. Porque sonho pelo sonho é a teologia da Xuxa. Sabe qual é a teologia da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Tá certo isso? Pelo menos nessa circunstância, não. Eu sei que não é um argumento bom, né? Agora você ficou com lua de cristal na cabeça, principalmente os mais velhos. Está amarrado na sua mente isso, em nome de Jesus. Volta para cá. Mas às vezes a gente não sabe o que sonhar e não consegue centralizar os nossos sonhos. A gente não consegue entender que esses sonhos são reais, porque a gente sai sonhando qualquer coisa. Entende? A gente vê alguém com um carro novo e a gente começa a sonhar com um carro novo. A gente vê alguém mudando de casa e a gente começa a sonhar com
com a mudança de casa. Eu não estou dizendo que esses sonhos não possam ser legítimos, ou eles não estejam ligados às promessas de Deus na sua vida, mas esses sonhos não podem ser influenciados pelos sonhos de outras pessoas. O que eu quero te dizer é que nessa manhã, o meu clamor a Deus é que Ele nos ajude a ressuscitar no nosso coração os sonhos que estão ligados às promessas que Ele fez da nossa vida. Entende? Porque a garantia de que um sonho pode se realizar é ser uma promessa de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele zela pela sua palavra para a cumprir. E quando os nossos sonhos estão ligados a essas promessas que Deus derrama sobre a nossa vida, eles são mais legítimos. É mais fácil sonhar. É mais legítimo sonhar e lutar. É algo pelo que vale a pena lutar, pelo que vale a pena viver. Muitos diálogos na Bíblia me chamam a atenção. Eu percebi, de uns tempos para cá, que lendo a Bíblia, eu me apaixonei pelos diálogos. Estava pensando nisso esses dias, falei, puxa, como eu gosto dos diálogos na Bíblia, porque os diálogos, muito mais do que a narração pelos autores bíblicos, eles mostram muito do caráter das pessoas que estão vivendo aquela história. Eles mostram muito a personalidade daquelas pessoas que estão vivendo aquela história. Veja, por exemplo, o exemplo de Ruth e Noemi, né? Noemi diz assim para Ruth: Ruth, volta, eu não posso mais te dar filho, né? Eu não posso mais te dar ter outro filho para que você espere ele crescer e você se case de novo. Acabou, chega, vai embora para a sua terra. E aí a resposta de Ruth eu acho incrível, porque revela muito da fibra que aquela mulher tem, né? E ela diz assim: não insista para que eu te deixe, onde você for eu vou, ou o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus, ponto final. Sabe aquelas pessoas que chegam para você decididas e dizem: não, eu já decidi, pronto e acabou? E aí mostra muito do caráter. Eu lembro, por exemplo, do diálogo de Naamã com aquele soldado, depois que ele sai da casa do profeta, bravo, porque o profeta mandou ele ir lá no rio e se banhar. Onde já se viu, que absurdo, será que eu não tenho rios melhores lá na minha terra e tudo mais? Que absurdo, eu achei que ele ia levantar a mão, ia profetizar, ia colocar a mão na enfermidade, eu ia ser curado, ele me manda tomar um banho no rio. E aí surge um soldado, que eu sou fã desse cara, ele chega e fala assim: mas chefe, pensa comigo, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Entre outras palavras, vai lá, toma esse banho logo, entra nesse rio logo, resolve de uma vez, prático, sabe? Decidido, pronto, simples. Sabe aquele meme que às vezes o pastor Klaus fala aqui, né? Do cabe alguma coisa, esqueci o nome dele. Então, óbvio, vai lá e faz, pronto e acabou. Então eu gosto desses diálogos porque revelam essas características das pessoas. E esse diálogo que Caleb tem com Josué, eu também acho incrível, porque é linda a forma como existe uma promessa em jogo ali, existe um sonho em jogo ali, e é engraçado perceber, engraçado não, mas assim, é lindo, é gostoso perceber como que Caleb chega e diz assim: olha, faz 45 anos que Deus me deu uma promessa, essa promessa norteou a minha vida durante todo esse tempo. Josué, chegou a hora, eu não vou esperar mais, agora é a hora da minha promessa. É esse tempo que Deus prometeu, chega. Eu olho para trás, eu entendo, teve deserto, teve um monte de problema e tal, uma série de situações, mas agora chegou o tempo da minha promessa. Essa promessa norteou a vida de Caleb, e a maneira como essa promessa se tornou algo pelo que vale a pena sonhar, pelo que vale a pena lutar, mostra muito nesse diálogo aqui. E eu acho que mostra mais do que quando as coisas aconteceram lá em Números capítulo 13, porque aqui está mostrando o sentimento, a expectativa de Caleb, e eu acho lindo isso, porque é como se Caleb estivesse olhando para trás e dizendo assim: eu sabia que esse dia ia chegar. Como se ele estivesse olhando para trás e falando assim:
teve 40 anos de deserto, foi duro, foi complicado, mas eu tinha certeza que esse dia ia chegar. Então Josué, dá aqui a minha porção, porque a promessa já chegou o tempo. Ele sonhou com isso o tempo todo. Ele sonhou com uma promessa de Deus. Essa história, como eu disse, começa lá em Números 13, quando Moisés separa 12 homens, um de cada tribo, e fala para que aqueles homens entrem na terra. Eles chegam diante de Canaã. Se você conhece a história, o povo é liberto do Egito, caminha pelo deserto, chega diante de Canaã, e quando eles chegam diante de Canaã, eles estão para conquistar a promessa. E aí, sob ordem de Moisés, 12 homens entram para espionar essa terra, e eles ficam 40 dias espionando essa terra. A intenção era que eles descobrissem como é a terra, para estabelecer a estratégia de dominação, como eles iam fazer para conquistar aquilo que já estava prometido por Deus muito tempo antes. Era só para isso. O problema é que quando eles voltam, eles constatam algumas coisas na terra. E o problema é que eles não constatam apenas as coisas boas, eles constatam também as coisas ruins. E acontece ali uma discussão intensa, uma briga intensa, onde Caleb e Josué olharam para aquela terra, eles viram as coisas difíceis, eles viram as coisas ruins, as lutas que eles iam ter, mas eles resolveram crer na promessa de Deus. Eles resolveram que havia uma promessa e eles iam viver por aquela promessa. Do contrário, 10 outras pessoas só olharam as coisas ruins. Eles olharam os gigantes, eles olharam as terras fortificadas, as cidades fortificadas, e eles disseram: não tem jeito. E uma das coisas mais tristes que acontecem nessa história é que o povo olha para Moisés e diz assim: antes a gente tivesse morrido no deserto. Diante da promessa de Deus, antes a gente tivesse morrido no deserto. Eu acho que a mente deles estava tão medrosa, estava tão livre de fé, se é que eu posso dizer assim, nas promessas de Deus, que nem os frutos maravilhosos que eles viram naquela terra foram suficientes para fortalecer a promessa de Deus dentro deles. A Bíblia diz que os frutos eram tão maravilhosos. Imagine comigo, que eles colheram um cacho de uvas, e para carregar esse cacho de uvas, eles precisaram um galho, um pedaço de árvore, colocar nos ombros de 2 pessoas para carregar o cacho de uva. Já imaginou o tamanho desse cacho de uva? Ia dar suco de Santa Ceia para o resto da vida, até a volta de Jesus. Um cacho de melancia, talvez. Era muito grande, era muito anormal, era muito incomum o tamanho da bênção de Deus que estava revelada ali, mas eles escolheram olhar para os gigantes e para as cidades fortificadas e resolveram desanimar o povo. Uma outra coisa triste que acontece, e essa é, acho que a pior de todas, é que quando o povo olha para Moisés e diz assim: antes a gente tivesse morrido no deserto, esse desejo deles foi atendido por Deus. Isso é triste, porque Deus se ira, e naquele momento Deus diz assim: então é isso que vocês querem? É isso que vai acontecer. E aí aquele povo volta a peregrinar pelo deserto, diante da promessa. Esse povo volta a peregrinar pelo deserto, e voltando a peregrinar pelo deserto, Deus havia prometido que todos os homens de 20 anos para cima morreriam antes de chegar de novo à terra prometida. E essa peregrinação durou um ano para cada dia de espionagem lá na terra prometida, ou seja, 40 anos eles ficaram andando pelo deserto. Agora, através dessa história, Deus falou comigo, como eu disse no começo, que eu não sou uma pessoa muito sonhadora, e esse diálogo, essa posição, essa postura de Caleb me falou comigo, me estimulou a sonhar, e Deus me levou a pensar muito a respeito de sonhos, de promessas e de esperança,
Porque todos esses elementos, em algum desses momentos, eles aparecem aqui nessa história. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus trabalhou no meu coração, para que eu mudasse um pouco a minha visão a respeito de sonhos, mas que, assim como Ele falou comigo, Ele também quer falar com você a respeito de sonhos, promessas e esperanças nessa manhã. E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração é que um sonho pode ser colocado no seu coração, mesmo num momento difícil. Tem momentos da nossa vida que sonhar é mais difícil do que outros momentos, não é? Normalmente quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando tudo está indo bem, é mais fácil você sonhar, é mais fácil você planejar. Mas momentos difíceis não são momentos que nos estimulam a sonhar. Nós enfrentamos crises pessoais, crises familiares, crises de relacionamento, financeiras e tudo mais, onde sonhar, a possibilidade de sonhar com as promessas de Deus, parece que é roubada das nossas vidas, quando a gente começa a constatar todos os meandros dessas promessas e desses sonhos. É aquele tipo de sonho que você começa a sonhar, mas quando você encontra o primeiro obstáculo, você diz, deixa para lá. É aquele sonho que você resolve confiar naquela promessa, mas quando você começa a ver que aquele sonho envolve pessoas e que aquele sonho precisa, para que aquilo se aconteça, todas as pessoas têm que concordar, as pessoas têm que ser transformadas. Por exemplo, dentro de um relacionamento, quando você sonha com a restauração de um casamento, por exemplo, e aí você fala, puxa, o meu marido tem que mudar, a minha esposa tem que mudar. Você sonha com isso, mas quando você pensa que a outra pessoa não tem a menor disposição de mudar, não tem a menor disposição de fazer, de participar desse sonho, de viver essa promessa, você começa a deixar para lá, e você apenas se conforma em sobreviver. Você diz assim, deixa para lá, né? Se dependesse só de mim, tudo bem, mas depende de outras pessoas. Sabe, querido, uma coisa que Deus fala ao meu coração sobre isso, é incoerente a gente pensar que vem uma promessa de Deus, e a realização dessas promessas vão ser com os nossos recursos. É incoerente, porque se a promessa vem de Deus, o poder para a realização dessa promessa também vem de Deus. A gente limita as promessas de Deus, porque a gente começa a olhar que a gente não tem dinheiro para fazer. A gente limita as promessas de Deus porque a gente começa a ver que a gente não tem tempo para fazer. E aí a gente vai deixando para lá. Mas quem garante a promessa é aquele que dá a promessa. Quem garante a realização do sonho é aquele que faz surgir o sonho no meio do deserto, no meio das dificuldades, no meio desses embates, no meio desses caos que a gente vive de vez em quando, semelhante ao que Caleb estava vivendo. Aquele caos que ele estava vivendo, puxa, que sonho que pode sair disso aqui? É a maioria que está lutando contra nós. E aqui tem uma coisa importante, é que é difícil você se manter firme numa promessa, num sonho que Deus fez surgir no seu coração, quando a maioria é contrária. Você já percebeu? Você chega para falar para alguém e a pessoa fala, não, isso Deus não vai fazer. Aí você fala para outra pessoa e a pessoa fala assim, não, imagina, não é isso que Deus quer fazer. Olha, você sabe que eu te amo, né? Eu acho que não é esse o caminho. E dentro do seu coração tem uma promessa ardendo que Deus vai fazer. E muitas vezes essas pessoas que estão perto de nós, elas não falam por maldade, elas nos amam. Mas o olhar delas é diferente em relação à promessa que Deus te deu. Quando você olha para a promessa, você tem mais certeza de que Deus vai fazer, quando você tem certeza de que Deus colocou essa promessa no seu coração. Mas as pessoas não têm, por mais que elas nos amem, muitas vezes elas não têm a noção da grandeza daquilo que Deus prometeu para o nosso coração, daquilo que lá no seu quarto Deus falou para você,
daquela certeza lá no fundo do seu coração, que você consegue passar por cima de todas as coisas, porque afinal de contas, não é a sua força, não é o seu recurso, mas o Deus que prometeu é quem vai cumprir essa promessa. Querido, no meio de toda e qualquer tribulação, de toda a oposição, e eu vou te dizer uma coisa, a oposição quando vem de perto, sabe, às vezes da nossa família, do nosso marido, esposa, é difícil, a gente fica dividido, a gente não sabe mais no que a gente deve crer. Eu me lembro que, nem tinha pensado nisso, mas eu me lembrei agora, eu me lembro de que quando Deus me mandou para o seminário, eu me lembro de um dia ter entrado no meu quarto e eu fui orar. Eu falei, Deus, confirma, né? Confirma, eu preciso saber, é esse o caminho mesmo que o Senhor quer? E meu pai do outro lado dizendo que eu devia estudar engenharia, outras pessoas dizendo que eu ia me tornar pastor para ganhar mais dinheiro, e aí eu coloquei diante de Deus, falei, Deus, confirma. E Deus foi confirmando, Deus foi falando, usando irmãos, falando comigo. E mais um dia eu estava num culto, e uma profeta se levantou e disse que não era por aí. E ela disse que no muito conhecimento há loucura. E aquilo me deixou maluco, né? E eu fui falar com Deus, falei, Deus, e aí? E agora? E era uma pessoa, era uma profeta de verdade, uma serva de Deus, pessoa séria, gente que leva a sério a palavra de Deus, sabe? E aí quando eu fui falar com Deus, Deus falou ao meu coração, não fui eu que te mandei? Não fui eu que te mandei? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Às vezes tem gente perto de você, que vai dizer, não. E essa é uma luta interior, entende? É uma luta interior. Era gente perto de Caleb dizendo, não, isso é loucura, você vai morrer lá. Mas Deus tem o poder de fazer ressurgir, ou surgir um sonho, onde há caos. Deus vai fazer surgir um sonho no seu coração, por mais que você não enxergue, que o ambiente é propício, que o tempo é propício, que o momento é propício, que as circunstâncias são propícias. Deus vai fazer surgir um sonho, porque Ele tem promessas para a sua vida. Eu aprendo aqui que, por mais que as conjunturas não nos ajudem, né, não confirmem, sempre há uma coisa dentro do nosso coração, que o Espírito Santo diz, é esse o caminho. E a minha oração é para que Deus nos dê a sensibilidade e a coragem necessária para nós assumirmos isso e defendermos diante de toda e qualquer oposição, até o dia que nós vamos chegar e dizer, faz 45 anos que Deus me prometeu, agora chegou o tempo. Bom, é claro que eu não quero te desanimar falando 45 anos. Pode ser que sejam 45 dias. Pode ser que sejam 45 minutos. Pode ser que sejam 90 anos. O que eu sei é o seguinte, querido, que quando Deus promete algo, Ele é que zela para cumprir. Ele é que faz surgir o sonho no nosso coração. Segunda coisa, a realização desse sonho não depende de estatística, depende muito mais da maneira como nós cremos na promessa que Deus colocou no nosso coração. Uma das maiores provas da nossa fé é justamente quando as coisas não estão acontecendo depois de um tempo, né? A gente ora, clama, no momento em que a gente recebe aquela promessa, a gente crê, o nosso coração fica firme, fica contente com aquilo, mas as estatísticas começam a se apresentar, né? As estatísticas começam a surgir, a gente começa a ver que, como eu falei agora há pouco, muita gente, já é muita gente, e é gente muito importante que está falando que isso não vai dar certo, e aí a gente começa a achar que não tem muito sentido. Eu acho que isso era coisa da minha cabeça.
Dá uma impressão de injustiça quando você olha para Caleb. Eu penso assim, né? Eu olho para essa situação toda e eu penso assim, puxa, por que Deus não foi mais prático, né? Por que Deus não resolveu a coisa ali já de uma vez? Né? Era tão óbvio Deus fazer ali tudo naquele momento. Mas Caleb, que foi fiel, que permaneceu crendo, que sabia que Deus ia dar a promessa, precisou também andar os 40 anos no deserto para poder receber a sua promessa. E é difícil para mim entender isso, porque se eu pudesse dar um conselho para Deus, eu diria assim naquele momento, Deus, faz o seguinte, separa o grupo, pega esse grupo que não creu, fala assim, ó, beleza, vocês querem voltar para o Egito? O caminho é esse aqui, ó. Vaza, vai embora. Agora vem aqui, ó, vocês que creram aqui, ó, vamos seguir adiante, vamos conquistar a promessa. Tem uma promessa para conquistar, vamos embora. Mas às vezes parece que Deus nos permite viver esses tempos onde o prazo se estende, onde o tempo se estende, para que a gente esteja melhor preparado para a promessa. Pela estatística, aqueles homens que estavam falando com Caleb, estavam desanimando o povo, tinham razão. Eles não estavam mentindo. Lá na terra tinha gigante mesmo, de verdade. Tinha terra, tinha a cidade fortificada mesmo, de verdade. Eles iam ter que enfrentar lutas duras e difíceis, de verdade. Então, era verdade, era uma estatística. Pelo olho humano, pelo olho carnal, ia ser difícil mesmo. Mas eles não tinham o olhar da promessa, eles não tinham o olhar da fé. Apenas naquele momento, quem tinha esse olhar era Caleb e Josué. Então, para um olhar normal, as estatísticas servem. Mas a incoerência da estatística não é maior do que o poder da promessa. Por mais que seja incoerente, quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Davi chega diante de Golias, eu gosto dessa história, porque os irmãos olham para ele e dizem assim, rapaz, sai dessa garoa, menino, olha o seu tamanho, olha a sua presunção, você veio aqui só para ver a guerra, você veio aqui só para olhar a batalha. Mas o olhar de Davi era diferente. O olhar de Davi era o seguinte, ninguém derrotou ele, mas o meu Deus pode derrotar. Quando nós olhamos para o sonho, olhamos para a promessa, é esse olhar que nós temos que ter. Quando nós olhamos para o sonho, a gente tem que olhar e dizer assim, olha, as estatísticas não ajudam. O país não está bom, o emprego não está bom, os índices não estão bons, o Brasil vai virar isso, vai acontecer aquilo outro e tal, mas no que tudo isso vai limitar a promessa de Deus na sua vida? Essa música que nós louvamos aqui, eu acho linda, porque a gente cantou que os reinos vêm e vão, mas o seu trono acima está. Querido, como isso é verdade no meu coração? Como isso é verdade? Porque isso mostra que quando ele diz, filho, eu tenho esse Hebrom para te dar, eu tenho essa terra para você conquistar, eu tenho essa promessa, eu tenho esse alvo, eu tenho um caminho para que você percorra, as estatísticas não podem nos parar. Veja bem, eu não estou falando para você que você tem que ser ingênuo, que você tem que apenas sentar e esperar as coisas acontecer. Não, é importante que você planeje, é importante que você clame para que Deus te dê sabedoria, para que você viva o sonho, para que você veja quais são as metas que você tem que atingir, o que você tem que fazer, qual vai ser o seu trabalho nesse processo de cumprimento da promessa de Deus, mas a gente não pode ser furtado à fé que nos leva a crer que o Deus que prometeu, por mais que demore, por mais que hajam desertos pela frente, por mais que hajam pessoas se opondo, Ele vai cumprir, e vale a pena sonhar com a promessa de Deus. Vale a pena sonhar com a promessa de Deus. Eu me lembrei de uma situação em que quando nós começamos a empresa 12 anos atrás, quase 12 anos atrás, eu cheguei um dia na empresa onde eu trabalhava, entrei com o meu carro, fui para o segundo subsolo e estacionei no canto mais profundo do estacionamento e fui orar. Eu tinha o hábito de chegar bem cedo e aí eu fui orar no carro.
fui falar com Deus, eu estava com bastante dúvidas no meu coração, pedindo para que Deus esclarecesse se aquilo era dele mesmo. Eu tinha que empreender, abandonar uma grande empresa, bons privilégios e tudo mais, e eu estava cheio de dúvida no meu coração. E aí eu fui orar, e quando eu estava orando, meu telefone toca, o que já foi estranho, porque eu já fui para o segundo subsolo, bem lá no canto, para o telefone não me encher a paciência. E eu já não usava o telefone ali, porque eu sabia que ali era o meu tempo. E o telefone tocou. Atendi o telefone, era uma querida, uma irmã, em que ela não sabia da situação, e ela começou a dizer que Deus havia falado com ela, a respeito de mim, e me falar tudo aquilo que Deus havia falado com ela, e naquele momento eu agradeci, não falei nada para ela, e quando eu desliguei o telefone, eu entendi de Deus que era para tomar aquela decisão. Pois bem, tomamos a decisão. A primeira pessoa importante da nossa vida, que a gente tinha ali, um grande amigo, uma pessoa que tinha toda a autoridade para nos incentivar e tudo mais, essa pessoa olhou e falou assim: olha, isso aí não vai durar uns meses. E aí eu parei e falei assim: Deus, eu vou nessa fé. Ele estava certo pela estatística? Ele estava certo pela estatística. Nós éramos em 5 sócios, iniciando uma empresa, numa época em que a economia do país não ia muito bem, e o interessante é que 5 anos depois, 60% das empresas que começaram naquele ano quebraram. Graças a Deus a gente vai completar 12 anos agora em maio. Não é porque uma estatística nos norteou, é porque uma promessa nos norteou. Você entende o que eu estou dizendo, querido? As pessoas falam assim: mas hoje os casamentos estão terminando muito rápido, não vale a pena se casar. Se Deus disse que a sua família ia ser bendita no Senhor, querido, não tem estatística, não tem governo, não tem nada que impeça, desde que você entenda que essa é uma promessa de Deus na sua vida. Há muitas promessas que Deus quer cumprir na sua vida, apesar de toda a estatística. Vou correr. Quando a promessa é viva dentro de nós, nós não envelhecemos espiritualmente. Caleb chega para Josué e diz assim: faz 45 anos e eu continuo forte como eu estava naquela época. Eu acho que Caleb estava mais empolgado do que a aparência dele podia dizer, porque 45 anos depois não é possível que você seja igual, não é mesmo? Eu imagino que daqui a 40 anos, sei lá se eu vou estar aqui, né? A gente envelhece, a gente se desgasta, a barba fica branca, o cabelo cai. Os irmãos que participam aqui da jornada do membro, quando eles fazem aquele tour lá, tem umas fotos ali assim, umas fotos minhas assim de 20, quase 30 anos atrás. Tinha mais cabelo, não tinha barba, mas quando tinha estava tudo pretinho. A gente se desgasta, mas o mais importante disso é não se desgastar espiritualmente, é entender que a promessa que Deus fez um dia na sua vida, espiritualmente ela é viva até o momento em que Deus cumpre, até depois do momento que Deus cumpre. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, nós não desanimamos, embora por fora nós estejamos desgastados, por dentro nós somos avivados, dia após dia, porque os nossos leves e momentâneos sofrimentos, olha só o que Paulo diz: naufrágio, chicote, prisão, nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
pesa mais do que todos os sofrimentos. Então, querido, por mais que a gente se desgaste, por mais que a gente se estresse, por mais que a gente envelheça, por mais que a gente canse, dentro de nós há uma chama chamada promessa, há um pavio fumegando chamado promessa, e esse pavio é o que nos mantém fortes, esse pavio é o que nos mantém com vigor, para perseguir, e para sonhar, e para ter esperança nessa promessa, porque Deus há de cumprir essa promessa, depois que se passarem esse tempo. Então não importa os seus cabelos brancos, não importa que a gente esteja cansado, não importa o nosso desgaste, porque isso em nenhum momento reflete a verdade da promessa de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir. Eu gosto quando a gente pensa nos nossos primeiros passos na fé. Quando a gente se converte, a gente tem expectativas constantes. A nossa vida é uma constante expectativa. A gente está sempre esperando aquilo que Deus vai fazer, né? A gente vai a um lugar e aí você começa a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim naquele lugar? A gente vai a um culto e a gente começa a ter expectativa do que vai acontecer naquele lugar. A gente vai fazer alguma coisa e a nossa expectativa é o que Deus vai fazer através de nós, o que Deus vai cumprir através de nós. O problema é que os anos vão passando, a gente vai ficando um pouco mais racional, a gente vai pensando um pouco mais nas coisas, a gente vai ficando um pouco mais preguiçoso, a gente vai ficando um pouco mais descrente, a nossa fé vai ficando um pouco mais frágil, e aí a gente começa a deixar de crer que o mesmo Deus que prometeu no começo, a respeito do qual nós tínhamos grandes expectativas, continua vivo, continua agindo na nossa vida, continua sendo real, porque apesar de nós envelhecermos, Ele não envelhece. Ele é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Ele não envelhece, portanto a promessa dele também não envelhece. Portanto, dentro de nós, esse pavio precisa estar reavivado o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você saiu da sua casa e veio ao culto e perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor vai fazer hoje naquele lugar? Qual foi a última vez que você saiu não preocupado com o horário, com o trânsito, com o carro, com a Ponte da Lapa, e você só se preocupava com aquilo que Deus ia fazer aqui? Qual foi a última vez? Se faz tempo, que em nome de Jesus nessa manhã, Deus possa reacender a expectativa no seu coração. E quando você levantar amanhã de manhã, você vai dizer: Deus, eu estou levantando hoje na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer nesse dia, porque eu sei que o Senhor é real, eu sei que existe grandes coisas que o Senhor vai fazer, eu creio nisso, e eu vivo por isso, e eu quero viver por isso. Nós envelhecemos, mas as promessas de Deus não envelhecem. Quarto ponto, daqui a pouquinho já estou terminando. Quando o sonho da promessa é vivo dentro de nós, o deserto tem menos peso. Semana passada, eu estava no mercado e eu estava comprando leite de coco. Não conheço de leite de coco, então preciso fazer uma breve pesquisa. Não sei qual é o melhor, qual é o pior, só sei o preço, né? E aí a gente vai olhando ali, avaliando, e eu percebi que enquanto eu estava fazendo essa avaliação, né, do leite de coco, tinham duas senhoras atrás de mim, do outro lado da gôndola, no mesmo corredor. E elas estavam paradas assim, eu dei uma olhadinha assim para trás, e vi que eram duas irmãs do coque, sabe as irmãzinhas do coque? Que elas começaram um assunto ali, uma conversa, eu falei assim: Deus, acho que eu preciso avaliar melhor esse leite de coco aqui. Eu preciso entender o que vai acontecer aqui atrás agora. Eu sei, irmão, perdoe meu pecado, minha intromissão, mas vai prestando atenção na história. Uma delas estava falando para a outra assim: irmã, eu fui ao médico esses dias e tal, e os resultados não foram muito bons, isso aqui aconteceu, veio esse resultado e tudo mais e tal. E é engraçado que eu dei uma olhadinha de lado assim, a irmã estava abaixada assim, ela fez assim, olhou para mim, abaixou de novo. E aí a outra começou a falar assim: é verdade, né, irmã, é um deserto, é difícil, né?
é complicado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, lembra aquilo que Deus falou para você, aquela época? Elas deviam ser irmãs de longa data, né? Que Deus falou para você aquela época e tal. Então, Deus já fez isso? Ela, não, ainda não. Aí ela falou assim, então fica tranquila. Então fica em paz, porque quando Deus faz uma promessa, o deserto é só uma passagem. Eu falei, que leite de coco abençoado. Que bênção que foi esse leite de coco. Pagaria o dobro do preço, só por aquela experiência. Tá bem que aquela irmã não teve uma revelação ali, expulsou o espírito de curiosidade. Quando essa promessa é viva dentro do nosso coração, o deserto tem menos peso. O deserto é só um lugar de passagem, ele não é o fim. Ele não determina, entende a promessa? Os 40 anos de deserto para Caleb não determinaram a promessa. É só um lugar de passagem. O deserto é um tempo, o deserto é só um período. O deserto é como a noite de choro, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria veio quando Caleb chega nessa conversa com Josué, e Josué o abençoa e diz, está aqui, esse é o Hebrom. E a gente não desanima, o deserto tem menos peso, porque a gente tem o Hebrom para conquistar, entende? A gente tem o alvo, então é mais fácil a gente acordar na segunda-feira de manhã. Porque a gente tem um Hebrom para conquistar. É mais fácil você virar a madrugada estudando, porque você tem um Hebrom para conquistar. É mais fácil você passar aquele tempo orando e clamando, porque você tem um Hebrom para conquistar, você tem um alvo para conquistar. E quando a gente tem esse Hebrom dentro de nós, quando essa promessa é viva dentro de nós, o deserto se torna somente esse lugar de passagem, somente momentâneo. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas 40 anos, que lugar momentâneo? Ele diz, depois de 45 anos eu estou tão forte como eu estava naquela época. Então, para ele, eu acho que o deserto se passou mais rápido do que os 40 anos. Entende? As coisas aceleram. É igual quando você está num trabalho que você tem prazer, quando você olha no relógio, já passou. Porque você sabe que tem um Hebrom para conquistar. Você sabe que tem um alvo, tem um lugar onde Deus vai te levar. Se essa promessa for viva dentro do seu coração, nenhum deserto vai te impedir de caminhar. Em nome de Jesus. E agora, para terminar. E eu poderia terminar com uma notícia melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós conquistamos a promessa, quando esse sonho se realiza, a batalha não termina. Aí você vai falar, puxa pastor, depois de 40 anos, eu estava achando que ia terminar agora, eu estava achando que ia se encerrar agora, e o Senhor veio me dizer que não termina. Caleb é abençoado por Josué, mas quando ele é abençoado e quando ele recebe Hebrom como herança perpétua, quando aquela promessa é concluída, quando aquela promessa é entregue, ele diz assim para Josué, você sabe, Josué, que lá em Hebrom é uma terra habitada por gigantes e cidades fortificadas. Ou seja, a promessa chegou, mas não chegou ainda. Sabe? A promessa chegou, mas por mais que a promessa tenha chegado, a gente precisa continuar caminhando. Às vezes eu vejo pessoas orando, jovens orando para se casar, e quando eles se casam, passa algum tempo, o casamento está quase terminando, ou às vezes o casamento termina. E aí a pergunta que eu faço é, Deus se enganou? Será que Deus se enganou? Será que Deus está errado? Ou é você que atingiu a promessa e se acomodou achando que não existiam mais gigantes para vencer? A gente conquista aquele emprego dos sonhos, aquela empresa dos sonhos, e aí quando você senta naquela cadeira, você acha que está muito bom. Você começa a se conformar. A pior atitude em relação às promessas que Deus cumpre nas nossas vidas é se acomodar. Então,
Deixa eu te falar, querido, se a promessa está chegando, não se contente apenas com a promessa chegando, porque existem gigantes para vencer. Mas agora eu vou te dar uma boa notícia. Quando Caleb cobra isso de Josué, ele diz assim: tem gigantes para vencer, tem cidades para conquistar, mas se o Senhor estiver comigo. Essa foi a frase que para mim fechou essa história. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, eu vou prosperar nesse caminho. Se o Senhor estiver comigo, a minha família vai ser uma bênção. Se o Senhor estiver comigo, essa conquista vai se notabilizar. Se o Senhor estiver comigo, essa promessa não vai ficar só na promessa, essa promessa vai se expandir, e eu vou conquistar mais ainda, e os gigantes vão cair, e as barreiras vão cair, e as cidades fortificadas vão cair, se o Senhor estiver comigo. Não se acomode, querido, não se acomode quando a promessa chegar. Além da promessa, o Senhor ainda vai estar com você. O trabalho de Deus com a minha e com a sua vida não termina no dia da promessa. Não termina depois do deserto, não termina depois dos 45 anos. Não termina. O sonho continua vivo. O sonho continua vivo. A promessa continua viva. Por isso, querido, Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Se o Senhor estiver comigo. Aleluia. Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Que nessa manhã, nesse início de tarde, na verdade, o Senhor possa ressuscitar promessas que estavam adormecidas no seu coração. Porque, como eu disse, a gente envelhece, mas Deus não. A gente envelhece, mas a promessa não. Que Ele possa também ressuscitar o vigor no seu coração, em nome de Jesus. E que, se você está passando por esse tempo de deserto, a promessa seja tão real e tão viva no seu coração, que os anos sejam como poucos dias. Lembra do exemplo de Jacó, que trabalhou tantos anos por Raquel, e a Bíblia diz que todos aqueles anos pareceram poucos dias, por causa do amor que ele sentia, que por causa da chama acesa no nosso coração e da fé forte e bem estabelecida nas promessas de Deus, o deserto sejam poucos dias. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar. Quero fazer um apelo muito específico aqui, para você que já viveu momentos em que Deus fez surgir sonhos no seu coração, derramou promessas, grandes promessas, mas que os desertos foram vindo, as dores foram aparecendo, as conjunturas da vida foram mudando, a vida financeira mudou, os relacionamentos mudaram, e essas promessas foram ficando para trás. Mas você sabe no seu coração que elas não se cumpriram ainda. É por você que eu quero orar nessa manhã. E eu quero que você levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você nessa manhã. Porque eu creio, querido, do fundo do meu coração, assim como Deus trabalhou comigo, no meu coração nessa palavra, eu creio do fundo do meu coração, que nessa manhã Ele há de reavivar a promessa no seu coração. Que Ele há de encher o seu coração de fé, para crer que nenhum deserto é maior do que a promessa dEle. Que nenhuma luta, que nenhuma oposição é maior do que a promessa dEle. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece, Senhor, cada um desses irmãos que está com a sua mão levantada.
Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agora, Senhor, num clamor específico, Senhor, especial por cada uma dessas vidas, ó Deus, que elas possam, Senhor, experimentar um reavivamento, Senhor, da Tua promessa no coração deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que nem olhos viram, Senhor, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Isso nos mostra, Senhor, que os nossos recursos físicos, ó Deus, muitas vezes não nos permitem, Senhor, alcançar, Senhor, a promessa gloriosa que o Senhor tem para a nossa vida, mas em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nesta tarde, neste início de tarde, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, haja um reavivamento, um realinhamento, Senhor, dos nossos sonhos com as suas promessas, ó Pai, que toda acusação, que toda palavra que diz, Senhor, que o Senhor não vai cumprir aquilo que prometeu, Senhor, em nome de Jesus seja posto por terra para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que as palavras, Senhor, do diabo, Senhor, que tentam tirar de nós, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu no nosso coração, possam cair por terra, Senhor, e que essa história de Caleb, Senhor, dizendo, dá-me a minha porção, dá-me o meu Hebrom, porque chegou o tempo, seja viva dentro dos nossos corações, ó Pai, e que amanhã de manhã, nós possamos levantar, Senhor, para trabalhar, Senhor, pelo nosso Hebrom, para viver, Senhor, pelo nosso Hebrom, para viver, Senhor, pela nossa promessa, Senhor, porque pode passar dia, pode passar a noite, o tempo pode escurecer, a noite pode ser de choro, Senhor, mas de manhã a alegria vai vir, e o cumprimento da Tua promessa há de acontecer nas nossas vidas, Pai, que em nome de Jesus o deserto não nos pare, mas em nome de Jesus, nós possamos crer, que a aliança que o Senhor um dia fez conosco, que a promessa que o Senhor um dia fez para nós, essa vai se cumprir, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor zela para cumprir a Tua palavra, e nós declaramos essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém.